ministrando a palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante. Deus poderoso, Deus maravilhoso, a Ti nos rendemos e nos entregamos. E clamamos que, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra queime e arda em nossos corações, e abra os nossos olhos, nossos ouvidos, e transforme nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos ímpios, aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Até aqui, irmãos. Quão maravilhoso é o nosso Deus. No primeiro louvor que a pastora ministrou, ela começou dizendo que Satanás é mentiroso e Deus é verdadeiro. Satanás é enganador e Deus é fiel. E que aquele que for o vencedor herdará a vitória, em nome de Jesus. E é isso mesmo, meus irmãos. Telespectador que está em casa, uso aqui Apocalipse, que foi dado para João, através de uma visão do Espírito Santo por Jesus e Deus. Ele selou a Bíblia, o Evangelho. Para quê? Para que nós pudéssemos ver a verdade, o que realmente importa para nós. Porque muitos dizem, o melhor está por vir. E se fosse dar um título na pregação de hoje, seria esse: o melhor está por vir. Mas, como João começa o capítulo, ele diz que Deus mostrou para ele a nova cidade, que descia do céu, que as coisas velhas já tinham passado. Ou seja, esse mundo está condenado. Nós que vivemos o Evangelho sabemos disso. Que já estamos em momento que estamos passando por dores de parto, como Jesus falou. Há guerras, há políticas, ninguém se entende mais com nada, pilares fundamentais da família, da sociedade estão sendo destruídos por falsas heresias, falsas enganações, líderes políticos destruindo o ser humano.
guerras, diferentes guerras, prostituições e enganos. E sim, a Bíblia diz que esse mundo será destruído, que até a volta, a segunda volta de Jesus e até a cidade de Jerusalém, a nova cidade celestial descer, nada vai sobrar. Mas o que eu quero trazer para todos nós é a palavra de Deus. É que sim, o melhor está por vir. Que Satanás engana, mentindo, dizendo que esse é o mundo, que essa é a vida, que nós devemos usufruir dela e viver uma alegria plena aqui. Indiferente se a gente pratica o mal ou o bem. Indiferente que, para mim, viver em alegria, eu posso magoar qualquer pessoa, mas o importante é eu estar em alegria. Isso é mentira. E nós devemos olhar para Cristo. Porque no versículo 2, João fala da nova cidade descendo. E ele fala da cidade santa que desce como uma noiva ataviada, uma noiva preparada. E essa noiva, quem é a noiva de Cristo? Somos nós, somos a igreja. Então, João está vendo nós, a igreja de Cristo, descendo para habitar na Nova Jerusalém. Isso somos nós. E nós descemos o quê? Preparados. Esse é o povo de Deus. Essa é a verdadeira verdade. Porque lá em João 16:33, Jesus fala o seguinte: tenho-vos dito que em mim terás paz, porque nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Ou seja, nesse mundo, sim, seremos prejudicados. Teremos as nossas dificuldades, seja ela em casa, na família, seja ela no emprego, no trabalho, seja ela em doença, seja ela em perseguições. Mas Jesus fala: estejais em mim, para que tenhais paz. Ele venceu o mundo. Nós venceremos se estivermos com Cristo. Então aqui é importante para que nós venhamos a habitar a Nova Jerusalém, para que nós vivamos nesse mundo até Jesus nos chamar ou até Jesus voltar como passageiros, porque realmente nós não somos desse mundo. E para todo aquele que vencer, como está escrito, Deus será o seu Deus, e nós seremos o seu filho. E lá na nova cidade não haverá mais clamor. Por que não haverá mais clamor, como João fala no versículo 4? Porque onde Deus habita, não há mais dor. Aonde Deus habita, não há mais tristeza. Aonde Deus habita, ele diz que as lágrimas serão limpas. Aonde Deus habita, a morte foi vencida. Em nome de Jesus. Então não há o porquê nós clamarmos. E essa é o verdadeiro foco do cristão. O verdadeiro foco de quem está assistindo em casa, está perambulando, vagando por aí, procurando encher o coração, procurando encher o espaço que tem lá dentro e não consegue. Busca droga, busca cocaína, busca bebida, busca prostituição, sai com uma mulher hoje, outra amanhã, e não se enche, não completa. E não vai completar mesmo, porque só se completará quando o teu espírito se enche com o Espírito Santo. Esse é o vazio que está dentro de você. A tua carne não quer ver isso, mas Jesus fala no versículo 5, no versículo 6, que o sedento será saciado. Ou seja, todo aquele que está ouvindo esta palavra agora, como foi cantado no primeiro louvor, será saciado. Quem saciará essa sede? Quem tomará esse espaço em nós? Jesus. E o que ele diz no versículo 6? Jesus diz: venha. Jesus diz: é de graça. Jesus diz: sou a fonte. Jesus diz:
da vida. De qual vida, meu irmão, minha irmã? Da vida eterna. Da vida eterna com Jesus Cristo na Nova Jerusalém, na nova cidade, na cidade santa, aonde nós desceremos com Ele e lá habitaremos. E Deus estará no meio de nós e não vai haver mais clamor. Esse é o plano de salvação. Satanás diz que não, o demônio diz que não, que a gente deve viver aqui agora como se não houvesse o amanhã. Mas Jesus diz que teremos aflições e que é para nós permanecermos firmes em Cristo, mantermos o nosso foco, porque lá no versículo 7 ele diz: só os vencedores herdarão o reino de Deus. Só os vencedores se tornarão filhos. Só aos vencedores Deus será o seu Deus. Então, meu irmão, o que faz de nós vencedores? O que faz de nós, de mim, de você, vencedores e termos a garantia que herdaremos a vida eterna ao lado do Senhor Jesus? Quais são as características de um vencedor? A gente planeja a nossa vida, planeja a nossa família, planeja o nosso emprego, planejamos a nossa empresa, vamos abrir um negócio, traçamos objetivos, planos, meta, retorno, payback, né, irmão? Para voltar o orçamento, voltar o investimento que a gente fez, e a gente não consegue planejar a nossa vida espiritual. Ou seja, ao vencedor precisa determinação, precisa foco, precisa ser resiliente, precisa abrir mão desse mundo, precisa ter coragem. Por que coragem? Por quê? Para dizer não para esse mundo, sem coragem, a gente não consegue. Porque quando a gente diz não para o mundo e sim para Cristo, muita coisa que está no mundo passa a se isolar. E graças a Deus por isso. Porque a gente tem que ser isolado mesmo. Jesus fala que nós somos um povo separado, um sacerdote real. Então nós precisamos ser separados, sim, como ovelhas de bode, para que venhamos viver a palavra de Cristo e o verdadeiro Evangelho. E lá no versículo 8, João termina a visão dele dizendo: mas muitos não herdarão. E aí ele cita aqueles que não vão herdar, como foi lido, e não vou retomar, porque não é aonde a pregação quer chegar. Mas ele fala, e eu vou citar o primeiro, ele diz: os tímidos não herdarão. E aí eu fui pesquisar na Bíblia o que é o tímido, no dicionário bíblico, na cultura daquele tempo, e aí a tradução é os covardes. Mas os covardes não herdarão o reino de Deus. Serão lançados no lago de enxofre e de fogo. Mas por que, meu irmão, os covardes? Porque ele é retórico. Logo acima ele estava falando dos vencedores, que herdarão o reino de Deus. E aqui ele fala dos covardes. Por que, meu irmão? Se nós não tivermos coragem para dar o primeiro passo de fé, para tomar a atitude de dizer sim para Cristo e não para o mundo, nós seremos nada mais, nada menos como os covardes. E covarde não vai ter lugar na cidade celestial, na santa cidade. Porque como nós lemos, a santa cidade desce, a noiva desce preparada. Muitos dizem, quando falece alguém, está no céu, está com Deus, mas essa pessoa tinha acabado de cometer um pecado, matou alguém e não aceitou Jesus. Será que lá no céu
aonde a palavra de Deus nos fala que precisamos ser corajosos, que precisamos viver uma vida santa, que precisamos dizer não para o mundo e sim para Cristo, que precisamos ser corajosos, renunciar, que cruz é isso. O Evangelho nos leva para a cruz é redenção, é obediência, é aceitar, é renunciar, é se prostrar. E aí, a gente não faz. Então, se a gente não faz isso, e a Bíblia diz que nós precisamos fazer para que a gente seja um povo santo e preparado para estarmos no céu, como é que eu peco e posso acreditar que eu vou para o céu? Como é que eu posso fazer as piores barbaridades aqui e achar que quando eu vou morrer eu vou para o céu? Se lá está dizendo que a cidade ela é santa, que a igreja ela é santa e imaculada, que ela é preparada, como pode ter um lugar para mim que eu sou um pecador, sem ter aceitado Jesus Cristo? Porque a Bíblia nos diz que todo o pecado ele é lavado no momento que nós aceitamos Cristo, que o nosso passado ele é anulado quando verdadeiramente existir um arrependimento e uma confissão. Então, irmãos, sim, o melhor está por vir, e isso vai se cumprir, porque a palavra de Deus lá no versículo 4, no versículo 5, diz que, João diz que ele diz para, escreve, ei, anota, escreve, a minha palavra é verdadeira e fiel. E aí depois ele fala, está cumprido. Ou seja, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, queira você quer, queira não quer, vai se cumprir. Indiferente o que o mundo lá fora nos diz, vai se cumprir. Todas as promessas de Cristo e as promessas do Evangelho para mim e para você, de uma vida sem dor, de um corpo glorificado, se aqui estamos cegos, dependendo de um óculos, Jesus fala que no momento que nós formos glorificados, haverá perfeição, porque resplandeceremos a glória de Deus. Então, meu irmão, essa palavra vai se cumprir, como se cumpriu até hoje, como se cumpriu quando Deus falou para Abraão que ele seria pai de muitas nações, quando se cumpriu quando ele falou para Noé que ele terminaria o mundo com um dilúvio e que era para ele construir a arca, e o mundo taxou ele de louco porque nunca tinha chovido, e a palavra se cumpriu. 8 pessoas se salvaram que estavam na arca. A arca hoje é Jesus, para mim e para você na nossa vida. Herdaremos a cidade celestial, a cidade santa, se estivermos em Cristo e Cristo em nós. E Jesus também prometeu, falou que ressuscitaria no 3º dia. Muitos não acreditaram. E muitos judeus até hoje não acreditam. Mas a palavra se cumpriu. No 3º dia o sepulcro se fez vazio. Ficou pequeno para Cristo. E a pedra caiu e Cristo ressuscitou. As promessas, meu irmão, são verdadeiras e Ele é fiel. Irão se cumprir. Tenha certeza disso. Não escute o mundo, não escute Satanás. Ele está para nos enganar. E usa tudo que ele pode tocar para nos dizer não e nos enganar. Toca em família, toca em amigos, toca em irmãos, toca em um monte de coisa para nos tirar do caminho de Cristo. Então sejamos fiel. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 33, está escrito: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor, do mal.
Então, meu irmão, que possamos dar ouvido a esta palavra que foi pregada aqui hoje, porque sim, o melhor está por vir. Creia nisso, receba esta palavra, você que está em casa, em nome de Jesus. Aceite Cristo na tua vida, mude a rota da tua vida, se converta ao Senhor. Muito melhor estar com Cristo. Não estamos aqui pregando um evangelho de facilidade, como eu venho dizendo, mas sim o evangelho de cruz. Porque Jesus falou: tome a sua cruz e siga-me. Também falou que teríamos aflições. Então, meu irmão, nós passaremos por dificuldade. Mas a paz, ele disse, para que em mim tenhais paz. Se a gente estiver em Cristo, toda dificuldade será pequena. Porque a vitória será dada e o gigante caiu. E o gigante que está na minha vida e na tua vida, meu irmão, você que está em casa, cairá em nome de Jesus. Receba esta palavra, pois foi ministrada pelo agir do Espírito Santo e é a palavra de Deus. Para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.